esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondais meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondais, nada posso ocultar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondais meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondais, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua fidelidade. Tu és bom, Senhor, tu és bom. Os teus olhos estão sobre nós. Exaltado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
Boa noite, nós queremos desejar a você essa noite a presença poderosa do Senhor nas nossas vidas, de maneira que todos nós, apesar de chegarmos aqui, pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, saiamos daqui pelo menos todos juntos com uma certeza de que o nosso Deus é poderoso, de que o nosso Deus está conosco, de que Ele nos abençoa, de que os olhos dele estão sobre nós, e por isso nós estamos aqui para louvá-lo, para exaltá-lo. Isso nos une, isso nos fortalece. O Senhor nos fez essa igreja viva, porque somos como pedras vivas nas mãos do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2, 5. Nos diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Somos como pedras que são lapidadas, que são moldadas por Deus, para que no encaixe nós possamos formar essa edificação, essas paredes dessa casa espiritual. E Deus é quem vai nos conduzindo e nos usando, porque somos pedras vivas. Esses banners aqui estão dizendo isso, somos uma igreja viva, porque o Deus vivo é que nos faz ser igreja, porque o Deus vivo que nos sustenta. É por meio de Jesus Cristo que somos pedras úteis nas mãos desse Deus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Eu convido você a se colocar em pé e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós adoramos o Senhor nessa noite pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua dádiva. E nós queremos, Senhor, nessa noite, sermos gratos ao Senhor. E o Senhor é exaltado em todo o tempo, nas nossas vidas. Amém? Vamos adorá-lo, Senhor.
cantam. Teu povo aqui reunido nessa noite canta também. Santo é o teu nome. Porque o Senhor é poderoso. Aleluia. Adore o Senhor. Nosso Senhor, do nosso louvor, da nossa adoração e também do nosso amor e da nossa gratidão. Então eu quero te convidar a agradecer o teu Senhor, o teu Pai. Nesse momento, com as tuas palavras, derrame palavras de gratidão, de adoração, aquele Pai que te salvou, que te resgatou. Ele está aqui neste lugar. Nós queremos te engrandecer, Senhor, porque não há outro digno de toda a nossa atenção, todo o nosso afeto, toda a nossa gratidão. Nós reconhecemos, Pai, o teu amor e o teu cuidado sobre nós. E te damos graças.
diga a Ele. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Agradeça a Ele. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Com tudo que é em você, diga. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Em tudo que eu sou, Elevo minhas mãos a Ti, Jesus. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, E hoje vive essa. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu Você tem perdão, acesso a Ele. restaurou minha comunhão. Então celebra o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, E ressuscitou para nos dar vida. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono estás, meu soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. O Cordeiro de Deus morreu por mim, E hoje você vive por causa dele. mas ressuscitou. Celebra o Senhor. Digno é o Senhor, E ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Eis aqui o nosso amor, Pai, a nossa gratidão. Esse Deus transformou a água em vinho. Esse é o nosso Deus, amém? Nós vamos cantar uma canção em que nós vamos poder celebrar o quanto esse Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus acima de tudo, Senhor. Noite de celebração. Aleluia. Aleluia.
flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. A única que traz vida para nós é a palavra do Senhor. Nunca falhará, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Aplauda o Senhor, porque a palavra dele é eterna. Ela nunca vai passar. Nós somos uma grande igreja, somos a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós devemos imitar aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fez. Através dessa canção, eu te convido a imitar aquilo que Jesus fez. Todas as Cidades, lagoados e
maravilha. Você está sendo abençoado? Com essas declarações, o que Deus ainda tem para nos dizer? São tantas coisas que Ele já tem nos falado, né? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos aqui do louvor. Esse aqui é o grupo todos, eles juntaram todas as equipes, hoje estão fazendo esse trabalho lindo, né? Que bênção, né? Vamos aplaudir também os irmãos aqui. Obrigado, irmãos. Todos vocês. Podeis assentar, irmãos queridos. Que bênção. Lá em 1 Pedro 2, versículo 5, diz que os sacrifícios oferecidos a Deus, eles serão aceitos por causa de Cristo. Só por causa de Cristo. Ah, meus irmãos, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa vida só é recebida por Deus como oferta, como um presente, por causa de Cristo. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. Saber que se não for a pessoa de Cristo, nem ofertar, nem trazer os nossos dízimos. Isso é compreender que a igreja só é possível por causa de Cristo. Nós temos o que temos, somos o que somos. O ar que respiramos é por causa de Cristo. Por isso, como igreja, nós podemos dizer tranquilamente, sem nenhum constrangimento, quando ofertamos, quando trazemos os nossos dízimos, estamos devolvendo ao Senhor. Então eu quero falar do privilégio, Às vezes a gente fala para pessoas que não são da nossa igreja, não se sintam constrangidas. Eu quero dizer a você o seguinte: é um privilégio, contribua com alegria. Reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Que privilégio. Deus está nos usando para a proclamação do seu reino. Nós somos a boca de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Através dos projetos que essa igreja, durante 90 anos, tem trabalhado, investido, patrocinado, sustentado, pastores, missionários, projetos sociais. Que Deus seja louvado, porque tudo vem dele. Então, participe com alegria, participe desse privilégio. Enquanto cantamos ao Senhor, ao Cristo, que é a pedra fundamental, que alinha todas as pedras vivas, a Ele toda a glória e todo o louvor. Vamos declarar isso, Senhor, sendo Ele a nossa pedra fundamental. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte o seu amor, pois nele bem firmada
Nós vamos orar. Queria convidar as irmãs diaconisas, por favor, pudessem vir aqui. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus tem levantado pessoas para servi-lo, né? Os diáconos e as diaconisas dessa igreja são um exemplo disso. Nós louvamos a Deus, viu? Pela vida de vocês, pelo exemplo de vocês durante tantos anos aí, servindo ao Senhor. Então vamos agradecer, Marta. Deus amado, Deus querido, Deus de amor, muito obrigada, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram ofertadas aqui. Abençoe, Senhor, a essa igreja, abençoe a todos que não conseguiram ofertar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. É muito bom a gente poder louvar ao Senhor e adorar o nome dEle. E é muito bom nós estarmos em uma igreja que se preocupa com pessoas. Essa igreja, ela se preocupa com o próximo, se preocupa em estar junto de você. É muito bom fazer parte dessa família. Eu falo isso em particular, os irmãos têm acompanhado sobre a gestação da minha esposa, Dai. A Manuela nasceu terça-feira passada, está completando aí, já vai completar uma semaninha de vida. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Nós tivemos algumas intercorrências nesse meio do caminho. Recentemente, minha esposa ficou internada 2 dias por causa de pressão alta. Mas a oração dos irmãos, o se preocupar com o próximo, é o que nos sustenta. Então, você ore pelo seu companheiro, pelo seu amigo, ore pela pessoa que está próximo de você. Isso é muito importante. Isso é ser uma igreja viva. E nós queremos, nesse momento, receber os nossos visitantes, conhecer você que está aqui pela primeira vez. Tem alguém desse lado que nos visita pela primeira vez? Dá um tchauzinho assim, para a gente conhecer, para a gente saber seu nome e poder orar por você. Tem alguém desse lado? Tem? Não? Dá um tchauzinho assim. Fique de pé, fique de pé. Isso, ali ó. Isso, fique de pé para a gente conhecer. Os irmãos vão abraçar a senhora. Isso, Deus abençoe muito a sua vida, seja bem-vinda. Desse lado, tem alguém que visita a gente pela primeira vez? Dá um tchauzinho. Fique em pé para a gente conhecer. Muito bom, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Na galeria, temos alguém que visita? Tem, olha lá. Fique em pé para a gente conhecer. O pessoal vai te dar um abraço aí, muito caloroso. Eu quero apresentar para vocês brevemente, os meus pais estão aqui pela primeira vez. Laércio, Mara, ele é presbítero da IPI de Itapuá. Fica em pé rapidinho para o pessoal te conhecer. Você vai ganhar um presentinho também da nossa igreja. Deus abençoe. Eles vieram paparicar um pouquinho a neta, né? E o neto. E nós queremos, nesse momento, também chamar as nossas crianças. Vamos vir aqui na frente. Todas as crianças, nós vamos ter um momento muito especial com elas agora, porque essa igreja, além de se preocupar com pessoas, é uma igreja que se preocupa com as gerações. Senta aqui na frente, aqui ó, na escada, vem aqui comigo, isso, senta aqui, ó, isso, vem aqui. Como é importante as gerações fazer parte da nossa igreja, como é importante essas crianças. Nós, normalmente, oramos pelas crianças, né? Estendemos as nossas mãos e abençoamos os nossos filhos. Hoje nós vamos fazer algo diferente, porque essa igreja é delas, essa igreja é das crianças. Elas não são apenas a igreja do amanhã, mas também são a igreja de hoje.
Então agora eu quero convidar todas as crianças a ficarem em pé. Todo mundo vai ficar em pé e a gente vai abençoar a nossa igreja. Estica a sua mãozinha assim para frente. Estica assim, ó, todo mundo assim, ó. Mãozinha esticada, abençoando o papai, abençoando a mamãe, abençoando a nossa igreja. E a Giovana vai fazer essa oração, abençoando a nossa família. Boa noite. Eu queria pedir que vocês fechem os olhos e vamos conversar com Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe toda essa igreja, Pai. Te peço que o Senhor abençoe as crianças e a nossa semana, esse culto. E eu te peço, Deus, que cada dia mais a nossa igreja cresça, não só em tamanho, mas no Senhor também. Abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as crianças podem se dirigir ao salão social. Nós agora vamos ter o Central News.
Hoje é o nosso culto de apresentação desse tema do ano, como você está vendo aí nos 2 painéis que estão aqui no púlpito. Nós estamos querendo com isso proclamar, dizer, afirmar que mesmo uma igreja que tem 90 anos, deseja ser renovada pelo Espírito, ser uma igreja viva. E quando falamos de igreja, não estamos falando de prédio, de instituição, de CNPJ, mas estamos falando da sua vida e da minha, tá certo? A sua vida, a minha vida, sermos esta igreja que é cheia do Espírito, uma igreja que marca as pessoas ao lado, onde ela vai, porque nós somos as mãos e os pés de Cristo. E queremos neste ano afirmar isso, que aos 90 anos, mesmo depois de tantas décadas, nós queremos que o vento novo do Espírito Santo sopre sobre nós, nos vivifique, nos torne uma igreja segundo agrada o coração do Senhor dela, do noivo dela, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então você pode ver que há um desejo declarado nosso, e nós queremos que você leve esta imagem, leve esta palavra para o seu coração, que você ore na sua vida pessoal, na sua casa, na sua célula, para que a nossa igreja experimente este ano, um ano de vida, um ano de santificação, de transformação, um ano que a glória de Cristo seja vista em nós. Esse é o nosso desejo. É por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos a honra do Senhor Jesus no nosso meio. Amém? Vamos começar. Semana que vem, EBD funcionando, classes, como a gente já ouviu, faça sua matrícula, participe, se envolva. As células estão em pleno vapor, as atividades durante a semana, como a gente ouviu, alfabetização, artesanato, tem tanta coisa acontecendo. Se envolva, faça alguma coisa, dê o seu nome, seja voluntário de alguma coisa nessa igreja e faça a sua parte também. Muito bem, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Jesus deu a uma igreja. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que Jesus escreveu à igreja de Sardes, que está lá no Apocalipse. Enquanto você está procurando o Apocalipse capítulo 3, nós temos as fotos lá na projeção? Ok, pode soltar aí. Eu quero mostrar umas fotos para você da história da nossa igreja. Olha essa foto aqui, enquanto você está procurando. Esse templo, isso aqui é um templo, é um prédio da nossa, aliás, o primeiro prédio da nossa igreja. Está vendo que é um prédio de madeira, um templo, que ele ficava aqui no fundo. Essa foto foi tirada da Siqueira Campos em direção ao fundo do nosso terreno. Em 1928, foi o primeiro edifício, a primeira construção feita nesse terreno aqui, em 1928. Eu acredito que ninguém está aqui, participou, entrou nesse templo, não é verdade? De manhã nós tínhamos a dona Dina. Depois, em 1940, foi construído um templo aqui, nesse lugar, onde você está, desse lado aqui, esse templo. E esse templo, ele nos serviu até que surgiu esse templo que nós estamos hoje. Quando ele foi demolido na década de 90 para a construção desse que nós usamos nesta noite. Em 1940 esse prédio foi inaugurado, e aqui essa foto com bastante gente no final de uma escola bíblica dominical. E agora, lá no fundo deste templo, pode mostrar a próxima foto, tinha um salão, era um salão de festa, um salão social. A gente chamava de pavilhão. Eu brinquei nesse salão social, joguei bola aí dentro, escondido do pastor, é lógico, porque ele não gostava que a gente jogava bola ali. Mas aqui é uma foto da EBD também, com muitas crianças que participavam das atividades aqui da igreja. E quando a gente olha para essas fotos, nós estamos com isso. E essa aqui, essa é a mais impressionante aqui. Sabe o que é isso aí, a moçada aí da galeria? É o Geração Mais. É verdade. Chamava UMP, União da Mocidade Presbiteriana Independente. É o G+.
É o upgrade. Olha a elegância dessas meninas, gente. Coisa finíssima, não é? Os moços todos de paletó, alguns de gravata, não é? Olha só a moçada que nós tínhamos ali. Tem alguns aqui que estão nessa foto aqui, viu? Eu não vou falar porque eles vão achar ruim, porque vai indicar a idade, não é? Mas tem algumas pessoas que eu identifico aqui, que estão conosco ainda hoje, que participavam da juventude. Eu imagino que isso aqui é década de 50, por aí. Década de 40, 50. Que coisa boa, não é? E quando a gente olha essas fotos, pode fechar aí a projeção, nós estamos lembrando a história para reafirmar aquilo que está no painel. Nós somos uma igreja viva. Vamos abrir o texto então e ler aquilo que Jesus falou para essa cidade, para essa igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes, eu estou em Apocalipse capítulo 3, escreva. E aí João então escreve. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode ler na sua Bíblia aí o último versículo, versículo 6 comigo, em voz alta. Aquele que tem, ouça. Para a gente entender o texto, é importante entender o contexto. Todo texto que você lê na Bíblia, você fará muito bem a sua compreensão se você procurar compreender o tempo histórico, a geografia, o contexto social, o que é que estava acontecendo naquele momento em que aquele texto foi escrito. Isso ajuda a gente a entender a mensagem. E para você entender a carta, para entendermos a carta de Jesus revelada por João para uma igreja que ficava numa cidade de Sardes, nós precisamos saber que cidade era essa. Sardes era uma cidade importantíssima, rica, próspera, antiga. Quando esta carta foi enviada àquela igreja, a cidade já tinha mais de 600 anos. Era uma cidade que ficava numa região central do que hoje nós chamamos de Turquia. Ela era capital de uma província chamada Lídia. E por ali passavam os mercadores que iam do Oriente ao Ocidente, levando mercadorias. E por ali passava a riqueza, a prosperidade, passava a academia, a educação, o ensino. O comércio era próspero. E a vantagem dessa cidade, sabe qual era? Que ela ficava numa região geográfica favorável, porque ela estava numa pequena colina, e em volta dela havia uma série de montanhas, altas montanhas, que a protegiam naturalmente. Era uma muralha natural que protegia aquela cidade das invasões. Então eles tinham tudo para prosperar, impediam facilmente os que vinham de fora, os exércitos inimigos, e por ali entrava a riqueza, entrava e passava o dinheiro do comércio. Era uma cidade conhecidíssima, dos esplendores, dizem os estudiosos, daquele tempo, 6 séculos antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo. Mas aconteceu que no 5º século antes de Cristo,
esta cidade foi invadida, porque naquela muralha natural, daquelas montanhas em volta, havia um pedaço que a montanha não fechava. E foi exatamente por aquele lugar que um grande exército entrou e destruiu a cidade. Acabou, levou a riqueza, desestabilizou como um terremoto a cidade de Sardes. Porque eles não estiveram atentos àquela pequena fenda na muralha natural que existia em volta da cidade. Ela foi reconstruída. Devido à sua importância e riqueza, ela recebeu dinheiro externo, foi reconstruída, porque todo o crescimento da região dependia daquela cidade de Sardes. Mas 300 anos antes de Cristo, uma nova invasão, e de novo, por aquele vão entre as muralhas, um novo exército tomou conta da cidade, destruiu a cidade, e foi então que Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, que era o grande rei e o grande imperador da Macedônia, que dominou do Ocidente ao Oriente, dominou sobre o Império Persa e tomou conta do mundo, chamado Alexandre Magno. Ele reconstrói a cidade. Ele foi um rei que, jovem, conquistou muito. Em 10 anos ele prosperou e levou os seus exércitos por todo canto. E ele via Sardes como uma cidade importante. Então ele, além de reconstruir, entrega àquela cidade uma padroeira, uma divindade. Cibele, a deusa Cibele, foi entregue à cidade e a cidade foi entregue a Cibele. Cibele é a divindade mãe, a divindade da vida, a divindade que gera vida na natureza, dá a vida para as pessoas. Então a cidade rica recebe esta divindade para dizer, ela vai proteger a vida aí dentro dessa cidade, não vai mais haver invasões. Mas isso aconteceu depois e não vem o caso agora. Mas aquela cidade que foi entregue àquela divindade não pôde evitar a sua destruição, a sua morte e no final o seu extermínio, depois de alguns anos após receber esta carta. Este é o contexto. E quando Jesus fala, Jesus sempre fala dentro de um contexto. Jesus não fala fora da história. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele entra para transformar aquilo que é realidade em nós. O Evangelho de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus, entra na vida de quem o recebe e transforma a vida de quem o recebe. Não importa se você tem uma vida bastante transtornada ou uma vida pacífica, em paz, em prosperidade, o Evangelho de Jesus serve para cada pessoa que vem a Cristo com quebrantamento e recebe, e decide ouvir aquilo que o Evangelho, que a palavra de Jesus está dizendo. Por isso, a carta termina, quem tem ouvidos, ouça. Não importa onde você está, Deus é capaz de transformar a nossa vida. Deus é poderoso o suficiente para mexer nos alicerces da nossa vida e nos fazer ver aquilo que não víamos, nos fazer viver naquilo que não vivíamos, curar, transformar a nossa vida, restaurar o casamento, aproximar as pessoas que estão quebradas e divididas, porque Cristo fala na situação onde estamos inseridos. E quando Jesus manda esta carta, Ele sabia da história da igreja, da cidade. Veja que ele começa a mensagem, você por favor mantenha a sua Bíblia aberta, ele começa a mensagem dizendo, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você percebe isso no primeiro versículo. Jesus, quando manda aquela carta, sabe que a Cibele era a deusa daquela cidade e que ela supostamente estava protegida pela divindade da vida, pela mãe que gerava a vida. Mas Jesus olha para a cidade e diz, vocês pensam que estão vivos, mas na verdade a morte
em vocês. Não há o que possa livrá-los da corrupção e da destruição da morte. Por isso vocês têm fama, e a fama de Sardes era intensa, era imensa naquele tempo. A história de Sardes era repleta de glória. E Jesus olha para aquela situação e diz: vocês acham que estão vivos, mas eu digo a vocês, vocês estão mortos, diz no primeiro versículo. Não há quem possa livrá-los da morte. E esta chamada à realidade feita por Jesus, esta chamada de exortação feita por Jesus, traz a atenção da igreja que estava inserida naquela cidade. Obrigado, irmão. Você está com medo de eu tropeçar? E é isso? Tá bom. Jesus olha para aquela igreja inserida dentro de uma cidade. Você está percebendo aqui, ó, essa paisagem de uma cidade? Nós tentamos refletir a paisagem dos prédios do centro de Prudente. A nossa igreja é uma igreja urbana. É uma igreja que, quando nós saímos daqui, nós vemos a situação de miséria, de prostituição que está em volta do nosso prédio. Nós vemos na vida urbana da nossa cidade a dificuldade representada aqui na nossa região pelo comércio. As lutas econômicas estão aqui do nosso lado. O emprego e o desemprego estão na nossa cara, na nossa fachada. Se você fizer uma pesquisa nos prédios em volta da nossa igreja, você vai ver quantos idosos e quantas pessoas solitárias estão vivendo nesses prédios aqui em volta, nesses pequenos apartamentos que tem aqui em volta do nosso prédio. Se você sair de madrugada, você vai ver loucuras que acontecem no centro da nossa cidade. Mas você não mora no centro, provavelmente, alguns residem aqui perto. Mas não importa, nós queremos declarar através desta palavra, nesta noite, e olhando para aquele banner, que nós queremos estar inseridos no nosso contexto. Assim como Jesus fala para Sardes, uma igreja que estava numa cidade rica, com fama de viva, mas estava morrendo. Nós queremos ouvir o que Jesus tem a dizer para a nossa igreja hoje, no contexto que nós estamos inseridos. Na nossa situação de vida. Onde você vive, como profissional, como estudante. Tem alguma coisa do Evangelho que precisa acontecer através de você, em mim, em nós, e através de nós alcançarmos pessoas fora, nestes prédios, nestas casas, nesses condomínios, nesses bairros, onde nós estamos colocados por Deus. Essa é a palavra de Jesus para a igreja de Sardes. E ele dá aqui alguns sinais, eu vou mencionar para você apenas 2 nesta noite. Quais são os sinais de uma igreja viva? Aqui na igreja de Sardes ele diz que ela tinha aparência de viva. No versículo 1 diz: vocês pensam que estão vivos. Vocês têm fama de estarem vivos, mas de fato vocês estão mortos. Irmãos, eu frequentemente ouço, em alguns lugares, em alguns encontros, algumas reuniões, em alguns lugares que a gente vai durante a semana, as pessoas que conhecem um pouquinho a nossa igreja, que ouvem falar, ou vêm aqui, pessoas de fora, elas dão um testemunho sobre a nossa igreja. E elas dizem: puxa, eu ouço muito bem falar da sua igreja, da igreja lá, da IPI Central, que coisa boa, quanta coisa boa acontece lá. E não só esse testemunho externo, mas o testemunho interno, quando você vem aqui,
quando você se assenta aqui, quando nós nos reunimos de manhã, à noite, ou nas nossas células, pode haver esta sensação de que somos uma igreja viva. As pessoas dizem isso lá fora. E há um perigo de nós também nos conformarmos e acharmos que está tudo bem. As coisas estão acontecendo, você vem aqui com seus filhos, os seus filhos são ensinados na Bíblia, os seus adolescentes, os jovens, os casais, quem quer que seja, e a gente procura fazer o melhor. Nós procuramos, de fato, buscar a excelência. O desenho deste banner que você está vendo hoje, ele foi feito durante semanas, porque a gente quer fazer o melhor. O som quer ser o melhor, a imagem quer ser o melhor, a iluminação, o ar-condicionado, e a gente tem a impressão que tudo está cheio de vida. Mas a pergunta é, que nós precisamos fazer, não é a reputação que temos lá fora ou aqui dentro. Não é o que dizem ou o que nós dizemos sobre nós mesmos, mas é o que de fato Jesus diz sobre nós. Qual é a avaliação que o Senhor da nossa igreja diz sobre a minha vida e a sua vida? Este perigo de nos conformarmos, de nos acomodarmos, porque tudo está indo bem e a gente se sente feliz por ser da Igreja Presbiteriana Independente Central. Eu me sinto feliz. Você se sente feliz? Você gosta de ser dessa igreja? Eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja. Eu nasci nesta igreja. Você está aqui há muitos anos ou poucos meses, não importa. Nós louvamos a Deus pela vida desta igreja, mas nós precisamos saber quais são as palavras de Jesus que identificam uma igreja viva, não aquilo que nós achamos ou a nossa reputação. Você compreende isso? Tem duas palavras, pelo menos, que Jesus dá para aquela igreja, e é um alerta para que ela não, como a cidade, não pensasse que estava viva, mas de fato estava sendo avaliada como morta. A primeira palavra que Jesus dá, está no versículo 2. Jesus sabia que havia uma fenda naquelas montanhas e que por causa daquela fenda, a cidade havia sido invadida 2 vezes pelo menos. E ele começa o versículo 2 dizendo, esteja atento, preste atenção. Sabe por que a cidade foi invadida? A história diz que naquela noite da invasão, 14 soldados que estavam colocados, destacados para ficar na fenda, dormiram. E a invasão aconteceu naquela noite. E Jesus começa o versículo 2 dando esta palavra. A palavra é amor por vidas. Você pode dizer esta frase comigo? Esta é a primeira mensagem de Jesus para identificar uma igreja, se ela está viva ou não. Você pode dizer amor por vidas. Amor por vidas. Amor por pessoas. Jesus diz, esteja atento. E olha o que ele continua dizendo. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Jesus está dizendo àquela igreja, agora ele está comunicando com a igreja, ele está dizendo, olhe para essa cidade, ela acha que está viva, ela acha que está na mão da deusa Cibele, mas aqui tem muita gente que está para morrer. Então fortaleça essas pessoas, vá em busca dessas pessoas, procure essas pessoas, porque elas estão para morrer. É um resto de pessoas ainda, há um grupo de pessoas, é isso que ele está dizendo no versículo 2, há um grupo de pessoas que ainda resta ser alcançado, há um grupo de pessoas que precisa ser buscado. Vá em busca daqueles que estão para morrer. Eu quero perguntar para você, pense em alguém hoje, com quem você se relaciona, você tem amizade, talvez você trabalhe com essa pessoa, alguém próximo a você, que está para morrer,
está para morrer. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Talvez você esteja tendo contato agora com alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, da sua faculdade, que está vivendo uma vida bem atribulada, uma vida de grandes problemas, um temporal, um terremoto está passando por ela. Pense nessa pessoa como alguém que pode morrer. Eu vou explicar. Talvez não seja uma pessoa que esteja cheia de tempestade em volta dela, mas alguém de uma vida muito tranquila, esteja indo bem, a família está boa, o trabalho está bem, o dinheiro está em dia, a saúde está excelente, há sorriso na vida dessa pessoa, mas mesmo assim você olha para ela e diz, eu sei que se essa pessoa morrer hoje, o destino eterno dela é o inferno. Esta é a palavra de Deus. E o que Jesus está dizendo para esta igreja, sai em busca destas pessoas. Vá olhar essas pessoas do ponto de vista espiritual. Olhe com os olhos do Espírito e da palavra de Deus, não com os olhos sociais, econômicos. A gente acha que quem está vivendo uma vida muito atribulada precisa mais de Jesus do que quem está vivendo uma vida tranquila, uma fase boa. É assim que às vezes pensamos. E Jesus está dizendo, saia em busca dos que estão para morrer. A nossa igreja, para ser identificada como uma igreja viva, precisa ter a marca da evangelização, da busca, do encontro a essas pessoas. Deixa eu colocar bem praticamente, eu gostaria de desafiar você, eu me desafio nesta noite a pensar em alguém, uma pessoa, quem sabe uma família, que você vai orar, que você vai interceder diante de Deus e vai fazer alguma coisa para buscar essa pessoa, para conhecer Jesus. Quem é essa pessoa na sua vida? Deus quer tomar a nossa vida e usar as nossas vidas. Nós cantamos agora há pouco, somos as mãos de Cristo, não cantamos? Somos os pés de Cristo. E nós queremos sair e anunciar o Evangelho para essas pessoas que precisam do Evangelho. Mas a gente se acomoda. Está tudo tão bem. É tão bom quando a gente pode ficar perto de alguém cheiroso, não é? Resolvido. Que está com a vida bem. Porque olha, quando você pergunta para alguém, você fala com alguém que está com muita dificuldade. Ai, Jesus, ouvi de novo. Não é? Não é assim? Não é assim o seu coração? Nosso coração não é assim? Jesus está dizendo, você quer ser uma igreja viva? Ame as pessoas. Vá em busca daquele resto que ainda falta. A gente fala na célula, toda célula precisa ter uma cadeira vazia na reunião. Sua célula tem uma cadeira vazia? Toda célula precisa ter uma cadeira vazia. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando do coração da célula. Tem que ter espaço para a gente, espaço para as pessoas. Qual é a pessoa que você vai convidar? Nós temos 750 pessoas participando das células durante a semana, mas eu queria perguntar para cada um destes, de nós todos, qual é a pessoa que você vai orar, jejuar, conversar, se relacionar, para que ela conheça o Evangelho através da sua vida este ano. Aí você demonstra que faz parte de uma igreja viva. Mas sabe o que acontece? Quando a gente fala de multiplicação de célula, às vezes a gente vai visitar uma célula, né? O ano passado aconteceu isso algumas vezes. Os pastores, os coordenadores vão visitar uma célula para organizar a multiplicação, para falar de multiplicação. Sabe o que acontece? Ai, já vem o nosso supervisor falar de multiplicação. Não é? A gente não quer multiplicar. A gente quer ficar junto. Está todo mundo cheiroso, penteadinho, bonitinho ali, não é? É assim que nós somos. Fechados àquele que
mais precisa do Evangelho. Então, quando a sua célula for passar por um processo de multiplicação, diga: que coisa boa que nós vamos nos multiplicar, porque vai sobrar mais espaço para outras pessoas. É assim que a gente devia ser, mas nós não somos assim. A gente ouve lamúria: eu queria tanto, eu não vou conseguir ficar longe daquela pessoa, eu não queria dividir. Não, nós vamos dividir, sabe por quê? Porque a igreja precisa buscar o resto ainda que falta. Amém, irmãos? E se alguém sentar no seu lugar? Hoje de manhã eu falei, vou falar agora. Normalmente a gente senta no mesmo lugar, não é? Eu vejo vocês aqui, quase todos. A variação é de um banco para trás, um banco para frente, não é? Não é assim? É normal isso, não tem problema nenhum isso. Pode continuar sentando no seu lugarzinho, não é? Quem gosta de ar geladinho na cabeça, senta mais aqui no meio, né? Quem gosta menos de ar geladinho, senta mais na ponta. E assim quem não gosta de ar nenhum, fica lá embaixo da galeria. Mais quentinho aí, não é? E se alguém sentar e tomar o seu lugar, domingo que vem? Fala: nossa, a pessoa sentou no meu lugar, vou ter que mudar de lugar. Ao invés de dizer: que coisa boa, tem alguém novo aqui que pegou meu lugar, vou lá para trás, vou ficar em pé se for preciso. Veja como a nossa atitude revela se há vida ou se há morte em nós como igreja. A gente se conforma, a gente se habitua a estar numa posição de conforto. Por isso Jesus diz: sê atento, seja alerta, cuidado, porque isso não vai entrando de uma vez, mas vai entrando devagarzinho, devagarzinho. A gente vai se conformando, a igreja vai ficando confortável. Está tudo funcionando bem, que bom, e a gente vai se acomodando, isso lentamente vai calcificando o nosso coração, vai endurecendo a nossa alma. Acorde, irmão, acorde, acorde. Acorde para você ser uma bênção e ser as mãos de Jesus lá na sua faculdade. A gente vai ficando inerte, a gente vai falando mais nada, a gente não quer discutir religião, e não é para discutir religião, é para falar de Jesus. A gente vai ficando acomodado. As pessoas sabem que nós somos evangélicos, que nós somos crentes, e a gente sabe que elas não são, e a gente não conversa mais sobre isso. Mas ore a Deus, não seja aquela pessoa desagradável, inconveniente, mas ore a Deus para te dar estratégia, palavra sábia, relacionamento bonito, para que a hora que surgir a oportunidade você possa dizer: é por causa do amor de Jesus. Quem é a pessoa, tornando prático, quem é a pessoa que você poderia este ano, agora, essa semana, chegar para ela e dizer: escuta, eu poderia ir na sua casa, eu queria ler um salmo lá na sua casa, posso ir lá? Posso ir lá? Quem é a pessoa? Que amanhã você poderia ligar para ela e dizer: posso ir na sua casa orar com você? A pessoa vai assustar, vai estranhar. E você não precisa chegar lá e convidar para vir na igreja, não. Você vai lá abençoar, vai orar pela casa, vai orar pela família. Quem é o jovem que você pode ir lá na faculdade, chamá-lo no canto lá e dizer: podia orar, eu quero orar por você, eu podia orar pela sua família, pela sua vida. As pessoas chegam sedentas, irmãos, falam dos problemas. Você vai ouvir problemas, nós vamos ouvir dificuldades das pessoas essa semana. O que nós vamos fazer com elas? A vida é dura mesmo, mas fica firme. Não, eu posso ir lá na sua casa orar com você, eu posso ler o Salmo 23 lá na sua casa. Você não precisa saber nada mais do que isso para ser uma bênção, a mão de Jesus, os pés de Jesus. Uma igreja viva ama as pessoas, não se conforma quando tem lugar vazio. E nós não falamos isso porque queremos mais pessoas, não é por isso não. Eu ouvi uma avaliação esses dias, não aqui da nossa igreja, nem na nossa cidade, sobre igrejas que crescem, sobre células que se multiplicam, e alguém foi tão infeliz dizendo: parece que as igrejas querem ficar mega. Ninguém quer ficar mega, irmãos, nós não queremos ser mega de nada, nós queremos simplesmente ter espaço para as pessoas conhecerem a Jesus. É isso que nos move. Se não for assim na sua vida, para que serve a fé e o ouvir constante que nós temos aqui na nossa vida, na nossa igreja? Para que serve?
se não abençoar pessoas? O texto continua dizendo: vai e fortalece o que resta e o que está por morrer. O que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Eu fico pensando que seria maravilhoso se esse ano nós tivéssemos mais batismos. Por que eu digo isso? Porque o batismo é o símbolo, é o sacramento, é o símbolo de alguém que entregou a sua vida a Cristo. Eu gostaria de esse ano termos muito mais batismos do que transferências. As pessoas que vêm por transferência na nossa igreja são muito bem-vindas. Dói muito, às vezes, a dor feita por uma igreja. É como a dor feita pelos pais. O mau exemplo, não é? Quem não deveria ferir, às vezes fere. E às vezes a pessoa vem de uma igreja para a nossa igreja, às vezes é porque houve feridas feitas por um comportamento, por uma ética inadequada da liderança. Isso acontece. E vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Mas não seria maravilhoso se durante este ano nós tivéssemos muito mais batismos, isto é, pessoas que não conheciam a Jesus, vêm a Cristo e dizem: eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero me batizar, porque agora eu encontrei Jesus na minha vida. E eu assumo publicamente essa vida de discípulo de Jesus. Quem é a pessoa que você poderia levar ao batismo, convidar para Jesus e vê-la sendo introduzida na igreja de Cristo? Os que estão para morrer precisam ser chamados. Essa é a igreja que nós sonhamos para esse ano. A segunda marca que aparece aqui, e última, é que é uma igreja que tem firmeza e compromisso. Você pode repetir essa frase comigo? Firmeza e compromisso. Firmeza e compromisso. É uma marca de uma igreja viva. Olha o que diz aí. Leia comigo, por favor, versículo 3. Pegue a sua Bíblia, por favor, veja lá do que se trata. Diz assim Jesus. Leia em voz alta comigo, por favor. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Jesus está falando de uma igreja que precisava reafirmar o seu compromisso e voltar a ter firmeza. Ele diz: lembre-se do que você ouviu e do que mais? Do que você recebeu. Lembre-se. Nós somos conhecidos. Eu estou falando isso porque eu sei que você ouve isso, eu ouço talvez mais do que você. Nós somos conhecidos por uma igreja que estuda a palavra de Deus. A igreja da palavra. Muitas pessoas usam essa expressão para identificar a nossa igreja. Igreja da palavra. Talvez porque nós damos importância a mensagens da Bíblia e não da psicologia e da autoajuda, talvez porque nos sentamos para estudar a Bíblia nas casas, porque nos reunimos na EBD para estudar a Bíblia de criança até o mais velho, então as pessoas dizem isso. E é verdade, nós queremos nos manter assim. Para nós tem lugar de proeminência a Bíblia. A Bíblia é a palavra que nós queremos transmitir a você. Você não vai vir aqui nunca para receber um ânimo emocional, uma autoajuda, porque isso você pode ler um livro lá comprado numa boa livraria. Tem muitos excelentes livros. Aqui nós queremos proclamar a Bíblia. Nós recebemos isso o tempo todo. E Jesus está dizendo para a igreja: lembre-se do que você tem ouvido e do que tem aprendido. Lembre-se disso. Nós temos uma herança, recebemos uma herança. Eu estava pensando essa semana na minha herança pessoal, dos anos de infância, de adolescência, nesta igreja, depois lá em Osasco, quanto peso de palavra, quanto ensino de Bíblia eu recebi desde a minha infância. Talvez na sua vida seja a mesma coisa. E Jesus está dizendo: lembra o que você ouviu, você já recebeu, traz isso à tona de novo.
Talvez tenha pouco tempo que você tem manuseado a Bíblia. Você não nasceu num lar cristão, não tem problema, porque você também tem recebido uma herança. Mas o que Jesus está dizendo, traz esta herança, lembre-se do que você ouviu e alinhe a sua vida num compromisso com esta palavra. Deixe que esta palavra promova as transformações, as mudanças, porque é tão fácil, irmãos, ouvirmos, mas aquilo que está cravado aqui como mágoa, como ressentimento, a gente não mexe. Continuamos tratando as pessoas do mesmo jeito que tratávamos anteriormente. A gente sabe a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não produz as mudanças na nossa vida. Por isso Jesus está dizendo, você quer ser uma igreja viva? Lembre-se da herança que você recebeu. Lembre-se daquilo que foi depositado na sua vida, porque é fácil sermos ouvintes. É por isso que termina o texto dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Isto é, aquele que quer de fato que a transformação ocorra na vida, abra espaço para que isso aconteça. Nós temos herança. Nós recebemos um depósito, irmãos. Há um depósito que está sobre a nossa vida hoje. Eu quero fazer um paralelo para ampliar esse conceito e para entendermos melhor esse conceito. Esse terreno aqui, esse terreno que nós temos, a nossa propriedade, foi comprado em 27 para 28. Com sacrifício. Sabe quem comprou esse terreno? Gente que tinha roça aqui em volta, sítios, pequenas propriedades. A cidade de Prudente estava sendo aberta ainda, as matas sendo tombadas para a criação de pastos, gente que trabalhava sol a sol, gente que ofereceu o seu sacrifício, o seu suor, para fazer essa igreja existir. Um dos primeiros pastores dessa igreja saía de IEP. IEP era uma igreja já mais antiga, e vinha a cavalo para Prudente, para pastorear essa igreja aqui. O templo que foi erguido de tijolo aqui foi erguido com pessoas que vendiam parte da sua colheita, para entregar para a igreja, para dizer, olha, está aqui a minha parte, porque eu quero ver essa igreja crescer, ser viva. Eu conheço a história de uma família cujo patriarca era carroceiro. E o ponto dele, você sabe, os mais velhos sabem aqui que ali em frente à estação, antiga estação ferroviária, há uma espécie de fonte ali onde havia água para os cavalos, ali que as carroças ficavam. Era gente que fazia frete de carroça e parte daquilo que ganhava trazia aqui como oferta. Gente que se sacrificou, gente que vinha da Vila Marcondes a pé porque não tinha carro. Na década de 20, as pessoas não tinham dinheiro, não tinha aposentadoria, não tinha ganho, era tudo muito difícil, as pessoas tinham um par de sapato para andar, para ir no culto. Era assim, você sabe, os mais velhos sabem do que eu estou falando. Talvez os mais jovens nem entendam como é que pode uma coisa dessa. Eu me lembro quando este prédio foi iniciado, e nós chegamos na época de fazer o telhado desse prédio aqui. É grande, é muito dinheiro. E nós abrimos um cartaz enorme aqui na igreja e fizemos o desenho de um teto, não é? Não é, Marcos? E aí a gente dizia, meus irmãos, assumam um compromisso de dar 1 metro quadrado de telhado, e custava tanto, então vamos fazer um sacrifício. Isso além do dízimo, era oferta espontânea. Mas hoje, quando chove, a gente tem um teto aqui em cima, porque nós recebemos de herança isso daí. E a pior coisa numa família, sabe o que é? Você talvez conheça, famílias que os filhos receberam herança e não tiveram gratidão. Por isso a Bíblia diz que herança antecipada causa males à família. É a história do filho pródigo, dá-me herança aqui, eu quero herança. Não é assim? Nós recebemos uma herança, mas nós somos gratos.
Nós não vamos ser aqueles filhos inadequados, não é? Que rejeitam o que foi feito no passado. Pelo contrário, nós vamos continuar fazendo, porque nós queremos deixar um legado, uma herança. Amém, irmãos? Para a igreja que vai vir. Daqui a 30 anos eu não vou estar mais aqui, não. Eu não falo aqui, não. Aqui é nesse mundo aqui. Mas alguém vai estar aqui. Talvez nesse banco não mais, porque ele é duro, né? Esses dias me cobraram. Pastor, vamos pôr uma almofada nesse banco aqui. Tá bom, vamos vender o metro quadrado, ofertar metro quadrado de almofada. Não é? É assim que a igreja caminha, irmãos. É com sacrifício, é com empenho, é com dedicação. As coisas não vêm dadas de graça. Alguém pagou por tudo. Não é verdade? Alguém pagou para o evangelho chegar nessa cidade. A nossa igreja tem 90 anos. Quantos anos Prudente fez agora, o ano passado? 100. 100 anos. 10 anos depois que a cidade foi organizada, essa igreja, por isso que nós estamos aqui no centro. Alguém nos deixou um legado de fé, de Bíblia, de testemunho, de firmeza, de compromisso. Esse é o legado que nós tomamos na nossa mão. Você jovem, você ganha mesada? O que você ganha do seu pai? Pare de gastar tudo que você ganha, oferte, dizime o que você ganha. Ah, mas eu ganho muito pouco. Dê o pouco, porque Deus vai ser fiel no pouco que você der. Esse é o legado que você recebe. Toda a igreja recebe. Ninguém está cobrando porque o ar-condicionado está ligado. Não é isso, irmãos. É uma questão de valor espiritual na nossa vida. Uma igreja viva assume compromissos. Ela se lembra de onde veio. E ela olha para frente e diz, eu quero que alguém receba da minha própria vida. Eu quero que os meus filhos, os meus netos, os netos dos outros recebam uma igreja viva, viva. Amém, irmãos? Viva. Essa é a nossa igreja, o nosso testemunho. Olhe para a sua vida e faça a seguinte pergunta, isso vai ajudar você e a mim. O que eu faço? Como eu levo a minha vida durante a semana? Mata ou torna viva a minha igreja? Veja bem, a sua vida, a minha vida, durante a semana, escute bem, responda essa pergunta no seu coração, sinceramente, a sua vida, as suas palavras, as suas brincadeiras, a sua rede social, o que você posta lá, o que você gosta, o que você apoia, os seus likes, as suas curtidas, as notícias que você propaga, que não devem ser fake news nunca, as músicas que nós ouvimos, o lazer que nós buscamos, as revistas, os sites que entramos, matam a igreja ou tornam essa igreja mais viva? Ah, mas ninguém sabe, ninguém vê. Há um Senhor que olha para a igreja. Há um Senhor que quer abençoar a igreja, mas às vezes as janelas, o telhado está fechado. A bênção não cai, porque nós não abrimos. Nós não vivemos da maneira que o agrada. Nós queremos ser essa igreja viva. Essa igreja viva será viva à medida que nós formos vivos. Você quer uma igreja viva? Uma juventude, adolescentes, casais, famílias vivas? Vamos viver, irmãos. Vamos amar as pessoas. Vamos ter compromisso com a palavra de Deus. Não vamos ser meros ouvintes, mas vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós. Vamos passar em revista, vamos passar debaixo da luz do Espírito Santo, que convence, que revela. Diga, Senhor, tem algum sinal de morte aqui na minha vida? Em que eu estou matando a igreja de Jesus? Meu testemunho. As pessoas olham para mim e veem, puxa, que coisa boa, essa pessoa tem algo diferente. E são atraídas ou são expulsas
É assim que Deus quer nos conduzir nesse ano. E nós queremos celebrar com música, com agora no final do culto e com consagração. Eu quero pedir que você abaixe sua cabeça para termos um momento de oração. E a pergunta são duas, na verdade. Em oração eu quero perguntar a você de novo: quem é a pessoa? Quais são as pessoas que você quer levar à vida agora, nos próximos dias? Quem você colocaria como um projeto de abençoar? Quem sabe até o ponto dela dizer: eu quero me tornar membro da sua igreja, porque eu estou vendo a sua vida, a presença de Jesus. Quem é essa pessoa? Na célula a gente fala oikos. Quem é o seu oikos? O seu primeiro objetivo esse ano. Essa é a primeira pergunta. A segunda é: há alguma coisa na nossa vida, na sua vida e na minha, que o Senhor quer tirar para que a vida brote? Alguma coisa que Ele quer arrancar, que está gerando morte? Se alguém olhasse para esta área, apreciaria a vida de Jesus? Olharia e veria Jesus? Às vezes é uma coisa oculta que ninguém nem vê, ninguém nem sabe. Se Jesus olhasse, Ele veria a vida dele. Há alguma coisa que precisa mudar? Essa é a pergunta. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque fazemos parte de uma igreja que quer ser uma igreja viva. Temos uma história tão abençoada, vivemos tempos de alegria, temos visto a Tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, te agradecemos pelas gerações, pelas crianças, adolescentes, jovens, por aqueles jovens que têm encontrado uma família, têm encontrado casamento, têm gerado filhos. Te agradecemos, Senhor, pelo trabalho, por tantos irmãos em tantas áreas profissionais da nossa cidade, que abençoam a nossa cidade, na indústria, no comércio, como funcionário público, nas escolas, nas universidades. Obrigado a Deus pelos nossos mais velhos que tiveram na vida a oportunidade de servir a sociedade, a cidade, que hoje desfrutam da aposentadoria, da terceira idade. Nós te agradecemos porque somos uma família abençoada pelo Senhor, mas nós queremos hoje dizer: queremos mais, Senhor. Precisamos amar as pessoas. Nos ajuda nisso. Deus, eu oro para que aquele nome que foi lembrado agora, aquela pessoa que está em necessidade, que veio à nossa mente, Deus, nós pedimos que o Senhor dê oportunidade, a partir aqui dos irmãos e irmãs do louvor, para todos nós na galeria, cada um de nós, Senhor, seja a Tua mão, seja o Teu pé, Senhor, na vida dessas pessoas. Deus, nós queremos ver esse ano pessoas conhecendo a Jesus, queremos ver pessoas sendo tocadas pela Tua palavra, pelos valores do Teu reino. Deus, nós vamos viver um ano de eleição, há tanta tensão, nós queremos levar paz, Senhor, nós queremos levar a mensagem de esperança para o coração das pessoas. Queremos olhar para as vidas, Senhor. Nós pedimos: transforma-nos, ó Deus, aquilo que está na nossa vida que não Te agrada. Queremos tomar a nossa herança, a firmeza na palavra e levar isso adiante. Ajuda-nos nisso, Senhor. Deus, queremos ser uma igreja de gente madura, pessoas que sabem fazer boas escolhas, tomar boas decisões, dar um bom testemunho na sociedade. Ajuda-nos nisso, Senhor.
Essa é a razão de vivermos como igreja do Senhor Jesus. E nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar. Vamos adorar o Senhor. Essa música chama-se Igreja. O Senhor vai continuar a escrever a história através das nossas vidas. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Irmãos, aleluia, amém. E a graça infinita do Senhor Jesus, aquele que fala com a igreja, que é dono e senhor da mesma,
o amor também infinito do nosso Deus e Pai, que nos chama a lembrar, a nos arrependermos. O Espírito Santo, com a sua bênção do ensino, do convencimento, da geração do arrependimento, do consolo, estejam sobre nós, irmãos, sobre esta igreja, sobre cada um de nós, sobre todos aqueles que amam ao Senhor, que estão espalhados na face da terra, que compõem a igreja de Jesus, que Ele ama e comprou com o seu sangue, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.